Muito boa noite, estamos ao vivo, segunda-feira, Clube dos 5%, e hoje vamos começar com um ciclo de estudos novo. E aí, pessoal, tudo bem? Abel Feliciani, que bom estar aqui com vocês, obrigado. Quem mais está aí? Boa noite, Núbia Lafayette, Grace Pontelli, Santa Maria. Patrícia Gutz, boa noite. Quem mais? Eládia Facina, Campinas, São Paulo. Samuel Yoga Gameleira, boa noite, boa noite. Quem mais? Bruna Velhinho, Val Freitas, às vezes me confundo com a aceitação, aceito o fato e fico sem agir. Muito bem, então a sua solução vai ser encontrada hoje ou nas próximas semanas. Vamos trabalhar aceitação. Felipe Weber sempre na área. Alaor Júnior, boa noite. Gislene também. Leandro Colrausch. Ernestina, Rio Grande do Sul, boa noite. Quem mais? Gabriel Goeten, Balneário Camboriú. Cleise Koller, Guarapuava. Recreio dos Bandeirantes, tem alguém também? Marcos Monteiro, São Francisco de Assis, Rio Grande do Sul, Uberlândia, Leonardo Fonseca, Sacramento, Minas Gerais, Lucas Chaves, boa noite. Bem, vamos lá então, pessoal. Só a Hilda também na área, obrigado. Pessoal, vamos se concentrar numa coisa importante, tá? Esse ciclo de estudos de hoje, que nós vamos começar, aceitação, um estudo sobre aceitação, mais o nosso próximo, que vai ser um ciclo de estudos em estado de presença, associado ao ciclo do propósito, ao ciclo de estudos, um curso em propósito definido, mais um ciclo de estudos em criação consciente. Meus amigos, 2025 promete. Então vamos estudar, tá bom? Rosa Maidana, Silmara Cominetti, boa noite. Gustavo Soledade, São Paulo, o melhor tema de todos é hoje, diz o Lucas Chaves. Silmara de Cafezal do Sul, Paraná. Tatiana Rodrigues, Caxias do Sul. Vila Isabel, Rio de Janeiro, Raquel Miranda. São Luís Gonzaga, Edu Rocha. João Pessoa na área, Hélio Júnior. João Pessoa é a terra do nosso querido Vitor Rubens. Tá? Vitor Rubens é de João Pessoa. E também nós temos o nosso representante oficial de Minas Gerais, Otávio Henrique. Quem mais? João Vergutz, presente. Sônia, Porto Alegre. Tapaciguara, no Triângulo Mineiro. Suas aulas são maravilhosas. Quem foi que falou isso? A Rosane Pedrabon. Brasília, ao vivo também. Temos Brasília, temos Camila Dias, Codó, Maranhão, olha só, Codó, Maranhão, que é a Raquel. Vamos lá então, pessoal, já estamos com um bom número de pessoas, já se passaram 5 minutos, e vamos começar então. Bom, nós vamos falar nas próximas semanas sobre um tema que é aparentemente simples de entender, mas preste bem atenção, ele é muito difícil de entender. É muito fácil de confundir aceitação. Agora, preste atenção. Se você verdadeiramente aprender a aceitação, se você entender o que nós vamos trabalhar com aceitação, você vai abrir as portas para o estado de presença, que nós vamos ver em seguida. Quando você abre as portas para o estado de presença, você acessa aquilo que nós vimos na semana passada e na anterior,
no ciclo sobre criação consciente. E você que está atrasadinho, que não acompanha as aulas ao vivo, é importante você fazer todos esses cursos, todos esses ciclos de estudos, chamados um curso em, eles são um aprofundamento de um tema, mas todos esses temas estão interligados, tá? Então, por exemplo, a aceitação tem tudo a ver com estado de presença. Estado de presença tem tudo a ver com criação consciente. Criação consciente tem tudo a ver com propósito primário e propósito secundário. Mas lembram, propósito primário é o que? É o despertar. A aceitação, ela abre uma porta para o despertar. O estado de presença é quando você verdadeiramente está presente para a vida, quando você desperta, quando você transcende o seu condicionamento. E aí nós voltamos lá para o nosso primeiro ciclo de estudos dessa nova temporada, que é um curso em inteligência emocional. Lembram dos estados naturais do ser? Você sai desse ciclo da emoção e você acessa a aceitação. Ela é tão importante porque ela cria o canal de acesso aos estados naturais do ser. Então você vai avançando, evoluindo, é como uma bola de neve. Você vai rolando e você vai aumentando cada vez mais o seu estado de presença, tá bom? Então vamos começar. E vamos começar, eu vou fazer uma breve introdução sobre o que é aceitação. Um panorama geral. E depois, ao longo de 2, 3, talvez 4 semanas, provavelmente 3, nós vamos destrinchar tudo isso, tá bom? Então, o que é aceitação, tá bom? Para quem está chegando agora, estou vendo aqui a Rosilane, Rose Catarina, de Governador Valadares. Estou vendo aqui a Néa Souza, que chegou agora. Então, preste atenção, vamos se focar, tá bom? Então, o que é a aceitação? O que é a aceitação? Tá? Vamos entender isso. Isso é muito importante você entender essa primeira explicação minha. Depois nós vamos aprofundar isso. O que acontece? Lembram da questão da percepção? Então, você tem um fato. O que é um fato? É uma condição, é uma circunstância. Então, você tem o fato, existe você, que está aqui, e o fato, não acontecem fatos dentro de você. Vamos supor, o que pode acontecer dentro de você? Você não pode se endividar internamente, dever dinheiro para o seu verdadeiro eu. Então, os fatos, o que é um fato? É algo que acontece. Então, tudo que acontece fora, é um fato, é no mundo externo, ou aqui na mente. Então, por exemplo, um pensamento é um fato, mas o pensamento ele não acontece no seu eu verdadeiro. O pensamento ele acontece, é um fato que acontece na sua mente. Todo fato ele acontece no mundo da forma. Mas vamos lá, você tem um fato, pode ser um pensamento, pode ser uma emoção, pode ser uma circunstância ou uma condição no trabalho, e você tem a percepção. Lembra da percepção? Então, você tem o fato e você tem a percepção. O que é a aceitação? A aceitação é a libertação interna dos fatos, ou das circunstâncias e do contexto externo. O que quer dizer a libertação interna das circunstâncias e do contexto externo? Isso significa que o fato, você só percebe o fato quando ele já aconteceu. Então, o fato, ele já está sempre no passado, ou no presente imediato, no agora. Por exemplo, você pensa
O pensamento ele está no agora, ele tende a se referir ao passado, muitas vezes ao passado imediato. Então, o que acontece? Existe a percepção do fato. A aceitação é você perceber o fato como ele é e aceitar internamente o fato. Por quê? Porque ele já é. Então, a aceitação, eu vou explicar isso, mas é importante você anotar esse primeiro ponto. Aceitação é o quê? É você ser livre das circunstâncias e do contexto externo. Ou seja, você aceita internamente aquilo que já é externamente. Agora, isso não é uma atitude mental. Tá? A mente não consegue aceitar os fatos. Então, esse é o ponto fundamental. A aceitação, ela não é uma coisa que acontece mentalmente, porque a mente, ela vai contar uma história e ela vai dizer, mas não tem o que fazer, eu vou ter que aceitar. É aquela história, aceita que dói menos. O que é aceitação? Preste bem atenção. O que é aceitação? Eu me arrisco, você não precisa acreditar nisso, mas eu me arrisco a associar a aceitação a uma frase de Jesus, tá? O que Jesus disse? Jesus disse, nesse mundo, vocês vão ter tribulações, você vai encontrar aflições. E aí ele nos encoraja dizendo, mas tende bom ânimo, porque eu venci esse mundo. A aceitação, ela é um estado de presença onde você aceita as coisas como elas são, porque você reconhece de uma perspectiva mais profunda a transitoriedade das coisas. A transitoriedade das coisas. Tudo é transitório, tudo é permanente. Então não há apego. Por que não há apego? Porque você reconhece a transitoriedade das coisas. E isso é muito diferente do que resignação, do que passividade. Então, você aceita internamente aquilo que já é externamente. Por isso que você vai entender, se isso agora é um pouco conflitante, você vai entender daqui a pouco por que a aceitação não é algo que você consegue fazer com a mente. Por quê? Porque a mente é resistência. A mente é resistência. Então, a aceitação, ela é, você aceita internamente aquilo que já é um fato no mundo. Ou seja, internamente, o seu estado mental, o seu estado emocional, ele deixa de ser determinado pela história que a mente conta sobre o que já é externamente. Você entendeu isso? Porque existe, isso é importante a gente entender, preste bem atenção, porque nós temos 3 aulas, mas essa aula introdutória, ela é muito importante porque ela coloca as bases, mesmo que você não entenda 100% todos os conceitos, você vai pegar isso depois. Eu estou fazendo uma introdução geral. Então, existe o fato, ele sempre é neutro, né? Mesmo que uma pessoa sofra um acidente, esse acidente ele não é nem positivo e nem negativo. A mente vai dizer, claro que é negativo, mas ele não é. A negatividade está na percepção do fato. Então, o que acontece? A aceitação é você olhar para o fato, você lidar com o fato sem o julgamento. Porque o julgamento vai dizer, isso é muito ruim. E aí,
por isso ser ruim, vem a história. A história que justifica por que essa coisa é ruim. E aí ela verdadeiramente se torna ruim. Por quê? Porque quando você julga algo, você não entende mais isso que você julga. Você fecha a porta da compreensão. Por quê? Porque você já compreendeu. O que você compreendeu? Você compreendeu que isso é ruim. Então você já entendeu, você já colocou um rótulo. É mais ou menos como você pegar uma garrafa d'água e colocar aguardente. Aí quando tu olhar para essa água, tu vai sempre ver aguardente. Uma outra pessoa vai chegar e vai ver que isso é aguardente. Então isso deixa de ser água. Ainda é água, mas deixa de ser a água na sua percepção. Então a aceitação, ela vai além de dizer nada é bom ou nada é ruim. A aceitação, você vai entender isso depois, ela vai te transportar para um estado de consciência onde você lida diretamente com o fato. E é ali que está a grande sabedoria. Por quê? Porque aí, quando você lida diretamente com o fato, você, além de ter uma clareza genuína, uma clareza extraordinária sobre o fato, você está aberto para aprender com esse fato. Você permite que ele se revele a você e que transforme você. Então, por que a aceitação é tão poderosa? Justamente porque a maioria de nós, e você vai entender isso, a maioria de nós vive num estado permanente de resistência. O que é a resistência? Você resiste àquilo que é. O que significa resistir àquilo que é? Você não aceita o que já é. Pense sobre... Você vive insatisfeito, você tem uma certa insatisfação em você. Por exemplo, pense na insatisfação em relação ao seu trabalho, em relação à sua condição de vida, em relação ao seu relacionamento, em relação ao seu corpo. Eu não sei qual é a sua insatisfação, mas você tem alguma insatisfação? Essa insatisfação que você tem, você odeia seu trabalho, você odeia a sua situação de vida, a sua condição de vida, o lugar onde você mora, quanto dinheiro você tem, o carro que você dirige, você não aceita isso. Por quê? Porque você não quer isso. Essa não aceitação, ela é uma resistência. Por quê? Porque você não se entrega, você não aceita as coisas como elas são. Então, por que a aceitação é tão poderosa? Você tem que entender primeiro que o oposto da aceitação é uma resistência. O que é uma resistência? Você resiste, a sua mente resiste ao que já é. Você não aceita aquilo que é. E é engraçado, porque você já está querendo provavelmente justificar por que você não pode aceitar o seu trabalho, o seu relacionamento. Eu não sei, pense, mas é importante você sair da minha explicação e entrar no seu mundo, na sua vida. Então você entra na sua vida, você diz, por que eu estou insatisfeito? Pense numa insatisfação. Por que eu estou insatisfeito? E aí você vai descobrir que você não aceita algo que já é assim. Vou dar um exemplo que eu até acho que falei hoje de manhã nos stories, para quem assistiu. Suponha que você esteja acima do peso, e você se olha no espelho e aí você diz, cara, isso aí tá feio, tá horrível, eu não gosto disso. Mas se você se enxergar no espelho e você perceber que você está acima do peso, isso já é, você já está acima do peso, isso é um fato. Isso é um fato. E internamente, quando você se vê acima do peso, você julga esse fato que você não deveria estar acima do peso. Ou você também pode levar isso para outra situação, você está endividado. Então, isso é uma coisa que você já é.
Você já está endividado. Então, internamente, agora você está insatisfeito, você está frustrado, você está tenso. Por quê? Porque você não aceita o fato de você estar endividado. Você está sozinho ou sozinha, você não aceita o fato de estar sozinho. Mas esse é o fato. Então, você não aceita internamente, a mente não aceita aquilo que já é um fato. Então, existe o fato, você está acima do peso, e existe, por um outro lado, o julgamento. E o julgamento diz, você não deveria estar acima do peso. Então, o julgamento é uma história que a mente conta baseado num julgamento sobre como as coisas que são de uma forma deveriam ser de outra forma, mas elas não são. Elas não são de outra forma. Elas são do jeito como elas são. E aí você diz, você pode pensar, mas eu não posso aceitar que eu estou acima do peso. Por quê? Porque eu não quero estar acima do peso. Eu quero estar no meu peso ideal. Então, como é que eu vou aceitar que eu estou acima do peso? Ora, você pode querer o que você quer, o que você quiser. Você pode querer qualquer coisa. Você pode querer emagrecer, você pode querer se tornar uma pessoa malhada, mas isso é uma coisa que é uma realidade que você vai criar a partir de agora. Não faz sentido você não aceitar uma coisa que é, não, mas não aceito, tá bom? Você não aceita. Mas qual é o sentido de você não aceitar uma realidade que é do jeito como ela é? E essa aceitação, ela é o primeiro passo para você mudar a sua realidade. Só que você não entende isso se você está ainda preso na sua mente, porque a mente, ela não aceita a aceitação. Por que a mente não aceita a aceitação? Porque se você viver num estado de aceitação, a mente perde o domínio. Por quê? Porque a mente é essa não aceitação. A mente é essa não resistência. A função da mente é julgar aquilo que é e criar resistência. Por quê? Porque quando você cria uma resistência, você cria a insatisfação, a negatividade. E a mente se alimenta da insatisfação e da negatividade. Preste atenção, a negatividade, a insatisfação, ou o ressentimento, a mágoa, lembra? Tudo isso são emoções. O que é a emoção? Associada ao pensamento, é o falso eu. Quando você se identifica com a insatisfação, quando você se identifica com a negatividade, você enterra embaixo dessa insatisfação, dessa negatividade, o seu eu verdadeiro, os estados naturais do ser, que são a alegria, o amor, a gratidão, o entusiasmo, elas ficam enterradas por baixo do pensamento compulsivo e da insatisfação. Você já pensou, você já refletiu sobre o fato de que quanto mais insatisfeito, maior é a atividade mental? Quanto mais ressentido, quanto mais magoado, quanto mais preocupado, mais a mente se torna agitada, e quanto mais a mente se torna agitada, mais ela tem domínio sobre você. Então, isso é importantíssimo. A aceitação é o primeiro passo para você mudar a sua realidade. E poucas pessoas entendem isso. E por isso poucas pessoas conseguem mudar. Veja bem, muitas vezes as pessoas pensam, cara, mas eu não vou... Por que eu quero estudar aceitação? Eu quero ganhar dinheiro, eu quero crescer, eu quero ter uma vida profissional melhor, eu quero ter uma performance melhor.
E a pessoa acha que ela tem que estudar alta performance, a pessoa acha que ela tem que estudar prosperidade, que tem que estudar essas coisas, mas eu estou te falando, a coisa mais importante para você criar a vida que você quer, a coisa mais importante para você até mesmo prosperar financeiramente, com sentido, desculpe, com sentido, por que com sentido? Com sentido porque senão você acumula dinheiro, acumula riqueza e está rico e tem dinheiro e você está internado numa clínica ou fazendo terapia porque o dinheiro não está resolvendo o seu problema. Então, poucas pessoas entendem o que você está começando a entender. Então, preste muita atenção nisso que nós estamos vendo, tá? Você precisa entender que toda a resistência, o que é resistência? Ressentimento, mágoa, ansiedade, medo psicológico, toda a insatisfação, a frustração, toda a reclamação, toda a crítica, toda essa negatividade, ela nasce de um julgamento. E esse julgamento é que é o problema. Por quê? Porque, presta atenção, as coisas, na verdade, elas são assim. As coisas são assim. E você acredita que elas deveriam ser assim. As coisas, elas são de uma forma e você acredita que elas deveriam ser de outra forma. Você não aceita que as coisas sejam como elas são. Você está acima do peso, você não aceita. Você está endividado, você não aceita. Você está estagnado na vida, você não aceita. Você está preso num trabalho que você não gosta, você não aceita. Mas essa não aceitação não vai te tirar do lugar. Por quê? Porque a não aceitação, ela é uma resistência, e a resistência é uma negatividade. E você não pode criar uma mudança positiva, uma mudança verdadeiramente positiva a partir de uma coisa negativa, de uma negatividade. É aquele velho dizer, aquilo que você resiste, persiste. Porque quando você resiste, quando você não aceita, onde é que você coloca a atenção do seu pensamento? Naquilo que você não quer. Preste bem atenção. Lembram de um curso em criação consciente? É o estado de atenção do seu pensamento. Então, por exemplo, mesmo que você queira, aí você quer, vamos dizer assim, você quer dinheiro, mas você está insatisfeito, a insatisfação é uma negatividade, por que você está insatisfeito? Você está insatisfeito porque você quer dinheiro? Não, você está insatisfeito porque você não tem dinheiro. Agora, a insatisfação, ela é ela é uma emoção que vem de um pensamento. Pensamento produz emoção, emoção produz ação, ação produz resultado. Então, qual é o seu resultado? O seu resultado hoje, antes do dinheiro, ele é o quê? Ele é a insatisfação que está aqui. Então, o seu resultado hoje é a insatisfação. Você se ilude achando que você quer dinheiro, mas se é o pensamento que cria o que você quer, o resultado que você tem hoje, ele é insatisfação. Atenção. O estado emocional é um resultado que você cria. Então, a emoção, ela vem do quê? Do pensamento. E se essa emoção é negativa, o seu pensamento é negativo. Você se ilude achando que o seu pensamento está naquilo que você quer. E como o pensamento cria a realidade, você acha que o seu pensamento está naquilo que você quer, mas não está. O seu pensamento está naquilo que você não tem. Por isso você vai
persistir naquilo que você tem hoje, que é não ter dinheiro. Vocês estão entendendo isso? Preste bem atenção, a Maria Lúcia Bonilho está dizendo, aceitar é vida que segue. Não é isso, tá? Porque aceitar é vida que segue, não é isso. É mais profundo que isso. Então, se você tem, por exemplo, esse tipo de pensamento, aceitar é vida que segue, ou tem uma outra frase que as pessoas usam muito, aceite que dói menos, ou não, isso não é aceitação, tá? Isso é uma espécie de resignação. Então, o que você precisa entender é isso aqui, entendeu? É isso aqui. Entendeu? Por que eu estou chamando a atenção de aceitar é vida que segue? Por quê? Porque isso é meio que muito assim, virar as costas. É uma coisa mental, mas internamente você consegue se libertar da negatividade, entendeu? Então, isso é importante, e não estou fazendo nenhuma crítica, nenhum comentário negativo em relação a isso. Eu só estou chamando a atenção. E isso não é só para quem disse isso, isso é para todos nós. Por quê? Porque é muito fácil. A mente, ela não quer se libertar. Então, você entendeu por que aquilo que você resiste, persiste, tudo que cria insatisfação, tende a te manter naquilo que você não tem. E aí alguém pode dizer, não, mas eu estava insatisfeito com o meu corpo e eu trabalhei pesado, fui na academia, me sacrifiquei, fiz todo o sacrifício e agora eu estou com o meu corpo muito bem. Tá? É lógico que com muito sacrifício, com muita dedicação, com muita persistência, você pode criar resultados. Só que com sacrifício. O que é sacrificar? É você matar algo, sacrificar algo em benefício de outra coisa. Então, existe uma maneira muito mais fácil, muito mais tranquila de você conseguir as coisas. Olá, e aí, tudo bem? Uma pausa rápida na aula de hoje para te lembrar que esse é um conteúdo exclusivo para membros do Clube dos 5%. O lugar onde você tem acesso a todas as ferramentas para criar uma vida feliz e realizada. Essa aula que você está assistindo aqui vai ficar disponível somente por 24 horas. Então aproveite, veja e reveja, tá bom? Então, o que é a aceitação? Por exemplo, por que eu disse que a aceitação não é vida que segue? A aceitação não é aceitar porque dói menos. Por quê? Porque quando você diz aceitar é vida que segue, já existe, por mais sutil que seja, um julgamento. Você julgou, isso é ruim, mas a vida segue. Já há um julgamento. Então, esse julgamento, você deixou ele enterrado embaixo do tapete e vida que segue. Porque não, aceitação não é aceite que dói menos. Porque se dói, você já julgou e já condenou e já disse que isso é ruim. E aí você já se fecha para o aprendizado. Aí você diz, vai doer menos se você aceitar, se você jogar a toalha, se você se resignar, se você disser a vida é uma M mesmo, vamos tocar em frente. A aceitação é não julgar aquilo que acontece. Você não julga o que acontece. E aí vem uma outra frase de Jesus que ele diz assim, não julguem, porque a mesma medida que você usar para julgar, vai ser usado para julgar você. Por quê? Ele está dizendo o seguinte, não julgue, porque o condicionamento que você usa para julgar os outros vai te aprisionar. Por isso ele diz, a mesma medida que você usa para medir,
é a medida que você vai ser medido. Por quê? Qual é a medida que você usa para julgar o outro? O teu condicionamento, as tuas crenças. Então, o teu condicionamento que você usa para julgar o outro vai limitar o outro, mas ele também te limita na mesma medida que limita o outro. Então, quando você não julga aquilo que acontece, você simplesmente olha para aquilo que acontece, isso te possibilita a lidar diretamente com o que acontece. O julgamento não. O julgamento te desvia dos fatos. Por exemplo, preste bem atenção, isso é muito importante. Aí você está aqui, isso aqui é você, tá? Isso aqui é você, e aqui tem um fato. Enquanto você não julgar o fato, existe uma relação direta entre você e o fato. Agora, o que acontece? Você e o fato. Existe uma relação direta com o fato. Você está olhando para o fato está se entregando para você. Agora, quando você julga o fato, aí você diz o seguinte: esse fato é muito ruim. O que acontece? O ruim, ele cria uma barreira. Agora, o fato, ele é ruim. E a mente vai explicar por que o fato é ruim. E a mente cria uma história por que o fato é ruim. O que acontece agora? Você vai parar de se relacionar com o fato e você passa a se relacionar com a história que você contou sobre o fato. E essa história é de que o fato é ruim. Será que não existe nada de bom no fato? Cara, se existe ou não, você não vai ver. Mas o inverso também é verdadeiro. Se você julgar que o fato é bom, você não vai mais se antenar para o que é ruim. Então, todo julgamento, ele te desvia dos fatos. Todo julgamento é, na verdade, uma história que você cria sobre um fato e você fica preso nessa história. Por isso que Jesus disse: não julguem para não serem julgados. Quando você julga, quando você diz que o fato é ruim, você está preso nisso. O julgamento se voltou contra você. Você fica preso na história. Se essa história é boa ou ruim, não faz diferença. Você está preso nela. E sempre pense o seguinte: quando você julga, você não julga baseado na verdade. Isso não existe. Quando você julga a partir do quê? Você julga a partir dos seus pontos de vista. O que são os seus pontos de vista? Os seus pontos de vista são as suas crenças. É o seu condicionamento. Se você achar um fato ruim ou bom, e a intensidade que você acha ele ruim e bom, depende das suas crenças, do seu condicionamento. Então, a história que você conta sobre o fato, essa história, ela sempre é contaminada pelo quê? Pelo seu condicionamento. E se tudo que você vê é contaminado pelo seu condicionamento, como é que você vai mudar? A história que você conta sobre o fato, ela sempre é influenciada, contaminada, poluída, ofuscada pelo viés do seu condicionamento. Por isso você não se liberta do seu condicionamento, mas você reforça esse condicionamento toda vez que você julga algo baseado nesse condicionamento. Por isso, ao contrário do que o senso comum nos ensina, a insatisfação, ela não cria transformação. A insatisfação, ela só cria uma coisa: mais insatisfação. O ressentimento não cria paz, a mágoa não cria paz, a mágoa não cria solução. O medo não cria avanço, não cria progresso. A ansiedade, ela não cria entusiasmo, ou cria?
Então, tudo aquilo que você resiste, persiste. E o que você precisa entender? Que a única coisa que elimina a insatisfação, a frustração, a estagnação é o quê? É a aceitação. Por isso que é tão importante, por isso é tão importante que ó, por exemplo, aqui, ó, vamos pegar aqui, ó, isso é muito interessante, tá? Olha aqui, ó, a Edilene, a gente pensa muito sobre isso, tá? Quando acontecimentos desastrosos se repetem. O que é um acontecimento desastroso? Como é que você sabe quando um acontecimento é desastroso? Nossa, isso é um desastre. Como é que você sabe que algo é um desastre? O que te diz se um acontecimento é um desastre? Por exemplo, a pandemia. A pandemia foi um desastre? Ó, nossos julgamentos. Você só sabe que uma coisa é desastrosa quando você julga ela. A pandemia, ela só é um desastre quando você julga ela. E quando você julga algo como um desastre, o que é um desastre? Um desastre é algo desastroso que acontece. Mas quando você julga algo como desastroso, você já não aprende mais com isso. Porque é um desastre. Por exemplo, a gente se mete muito facilmente em confusões por causa disso. Por quê? Porque o senso comum das pessoas funciona assim. Nós não queremos senso comum. Se nós quiséssemos senso comum, por exemplo, a pandemia não foi um desastre. O que foi a pandemia? Foi uma pandemia. Mas foi desastroso? Sim, por quê? Porque muita gente morreu. Mas quem disse que muitas pessoas morrerem é um desastre? Quem sabe é uma morte provocada. E quando a gente rotula isso de desastre, a gente não aprende que é uma morte provocada. Por exemplo, teve toda essa enchente no Rio Grande do Sul. O que foi essa enchente no Rio Grande do Sul? Foi uma enchente, uma inundação, foi um desastre. Só se você julgar a inundação. E se você julgar que a inundação é um desastre, você para de aprender com isso. Você pode olhar, cara, aconteceu uma inundação. Qual foi a origem dessa inundação? Não é um desastre. A pessoa, não, mas foi um desastre porque muitas famílias foram penalizadas, muitas pessoas morreram animais, foi um prejuízo financeiro enorme. Mas preste bem atenção, se o ser humano aprendesse tudo o que dá para aprender com uma pandemia, se o ser humano aprendesse tudo que dá para aprender com uma inundação, como uma enchente daquela dimensão, aquela enchente, a pandemia, aquelas mortes que aconteceram, elas seriam em vão? Não, por quê? Porque elas morreram, mas baseado nessa morte se salvaram muitas outras vidas. Por quê? Porque nós aprendemos com isso. Agora, enquanto que nós rotularmos tudo como um desastre, um acidente, o que nós deixamos de aprender e as coisas vão se repetindo. Aquilo que você resiste, persiste. Então, nós nos comovemos, nós ficamos tristes, nós ajudamos e rotulamos isso como uma desgraça, como um desastre, e nós sofremos por causa disso, obviamente, mas isso continua acontecendo e cada vez com mais intensidade. Por quê? Porque aquilo que nós julgamos, rotulamos e colocamos na prateleira,
não nos ensina o que poderia nos ensinar. Entendeu? Quando eu falo de pandemia, Cris, tem que entender, ó, eu tô dando uma aula aqui, considerando que vocês têm um nível de consciência já bem mais evoluído. Faz tempo que não entram pessoas novas. Quando eu digo aqui, ó, por exemplo, a Cris fala de morte provocada, tá? E ela pergunta como, eu não estou dizendo, tá? Que alguém criou o vírus ou coisa assim, mas eu estou dizendo que a pandemia ela pode ter sido uma morte provocada pelas inconsequências do ser humano, entendeu? As mortes que ocorreram, elas podem ter sido provocadas pela inconsequência do ser humano. São essas coisas das quais eu estou falando. Então, não dá para sair falando por aí. Ah, ele disse que a pandemia, que ele disse que a inundação, que aquilo não foi um desastre, que aquilo... Não, eu não estou dizendo nada disso. Eu estou questionando a diferença entre lidar com o fato e lidar com o nosso julgamento dos fatos. E eu estou dizendo que quando você não lida com os fatos, mas você julga os fatos, rotula os fatos, como se faz com o senso comum, muitas vezes a gente não aprende com isso. Tira esse comentário, por favor. O Magnus Ritter está perguntando como aceitar. Tá? É isso que nós vamos aprender, por isso que tem por isso que tem essa série. Tá? O que eu quero que você entenda, tá? Voltando aqui para essa questão, tá? Eu estava dizendo que, ao contrário do que o senso comum nos ensina, aquilo que nós resistimos, aquilo que nós não aceitamos, persiste. E essa não aceitação, essa resistência, ela pode ser em nível individual, ela pode ser em nível familiar, ela também pode ser num nível coletivo. É um hábito da humanidade resistir a tudo que ela julga negativo. Tá? É um hábito das pessoas julgarem tudo que na cabeça delas é negativo, a julgar de forma negativa. E isso não leva à evolução. Só que em tudo que eu falei, existe uma objeção comum. O que é a objeção comum? Que eu quero que você entenda, tá? A ideia de aceitação, preste atenção, a ideia de aceitação, ela não é uma ideia facilmente aceita. Tanto é que nós estamos tendo várias objeções. As pessoas... Vocês, mesmo já sendo pessoas com uma consciência mais evoluída, vocês estão cheios de dedo. O que é cheio de dedo? Como assim não é um desastre? Como assim? Como assim? Como assim? Por quê? Porque existe uma ideia pré-concebida que você nem pensa. Você julga. O julgamento é uma coisa que vem a partir... Nós vimos isso também lá num curso em inteligência emocional. Lembro quando eu disse o preconceito, não é preconceito, tá? O pressuposto, que é uma espécie de preconceito, não preconceito, um preconceito. Você já tem um conceito pré-elaborado que você nem pensa sobre isso. O julgamento, ele é uma reação automática, impensada disso. Então, você já tem uma pressuposição de tudo que envolve destruição, seja de casas, seja de pessoas, de vidas, que tudo isso é um desastre. Isso já é um pressuposto mental. A humanidade pensa assim, é um pressuposto mental. Por quê? Porque é assim que nós fomos treinados a funcionar.
Então, a ideia de aceitação, ela não é facilmente aceita. Porque quando você entender e aceitar a ideia da aceitação, o falso eu desaparece, ele se desintegra. E você não quer abrir mão do falso eu. Por isso que quando Jesus disse, você precisa renunciar a si mesmo, você precisa, ele disse isso a Nicodemos, ele disse, você precisa nascer de novo. O que significa nascer de novo? Se você quer entrar no reino dos céus, você precisa nascer de novo. Nascer de novo significa... Nicodemos até disse, mas eu já sou um adulto, quer que eu volte para o útero da mãe? Como é que eu vou voltar para o útero da mãe? Então, o que significa nascer de novo? É você voltar para esse estado onde você não tinha essas pressuposições, onde você não tinha esses pressupostos. Isso é nascer de novo. Então, renunciar a si mesmo é isso. Só que ninguém quer fazer isso. Você acha que você está aqui pagando para aprender aceitação. Mas isso é uma luta. Isso é uma luta contra o próprio pai da mentira. Né? Então, no momento que você aceita, a aceitação, nós vamos ver isso na próxima aula, a aceitação, ela abre o caminho para o reino dos céus. A aceitação, a gente não entende isso. Nenhuma religião vai te ensinar isso, e nada contra a religião, mas a aceitação é o perdão. Antes de entrar no templo sagrado, perdoe. Ou seja, antes de você acessar o que existe de sagrado em você, você precisa aceitar. Porque senão você fica preso na negatividade. Você fica preso no seu julgamento. E o não julgar também é um conceito de Jesus Cristo. Enquanto, e não é, a gente pensa que não julgar é não julgar a outra pessoa, mas Jesus não disse isso. Se Jesus quisesse dizer para não julgar a outra pessoa, ele teria dito, não julgue as outras pessoas, mas ele disse, não julguem. Porque se você julgar, você não vai entrar no reino dos céus. Por quê? Porque você fica preso no pensamento. Então, a ideia de aceitação, ela não é facilmente aceita. Ela é contraintuitiva. A ideia do senso comum é de que se nós aceitarmos as coisas como elas são, se você aceitar os fatos como eles são, o que você acredita? Você acredita que você não vai fazer nenhum esforço para melhorar a sua vida. Você entendeu isso? Preste bem atenção. Isso é... Eu não consigo enfatizar o suficiente para você entender a importância disso. Por exemplo, o que acontece? Quando você vive só no nível horizontal, quando você vive só na mente, o que acontece? O fato, ele sempre acontece agora. Nunca nenhum fato vai acontecer fora do agora. Então, o fato, ele sempre acontece agora. Então, agora aconteceu um fato. E quando você perceber esse fato, você percebe ele no agora. Passo seguinte, você julga o fato. O julgamento, ele já é uma coisa que está no passado. E agora você não lida mais com o fato. Você lida com o julgamento. O julgamento é de que esse fato é ruim. Agora você projeta uma saída para o futuro. No futuro, você quer resolver esse fato. Onde é esse fato? É agora. Você não aceita o fato porque ele é ruim. Você cria uma não aceitação. Quando você não aceita o fato que é agora, você não aceita o agora. Mas o que é o agora? O agora é a própria vida. Toda a vida, ela acontece agora.
Então, quando você julga o fato, e você julga o fato de negativo, por exemplo, você se opõe à vida. Você acha que a vida em si é negativa. E quem é a vida? Deus é a vida. Quando você se opõe ao fato, quando você se opõe ao que é, você se opõe à própria vida. Quando você se opõe à própria vida, você se opõe ao próprio Deus. E por isso, você vive como um fragmento separado do todo. Nós vamos aprofundar isso na próxima semana, para isso ficar nitidamente claro, para você entender isso muito claramente. Mas qual que é o pressuposto? O pressuposto é o seguinte: a ideia do senso comum é a seguinte: se eu aceitar o agora, porque as coisas sempre são no agora, porque você sempre vive no agora, mesmo que seja um fato no passado e você não aceita, você não pode aceitar esse fato no passado, você só pode aceitar esse fato ou não aceitar ele agora, porque você sempre vive no agora. Então, toda a não aceitação, ela acontece agora. Você não aceita agora o pensamento, a lembrança que você tem sobre um fato passado. E você está preso no passado. E você espera que no futuro aconteça a salvação do passado. Então, a ideia do senso comum é de que se nós aceitarmos as coisas como elas são, nós não vamos fazer nenhum esforço para melhorá-las. A ideia pré-estabelecida da nossa mente é a seguinte: o crescimento, o progresso, a evolução, tanto na vida pessoal quanto no nosso coletivo, é não aceitar as coisas como elas são. É não aceitar as condições do presente. Se você não aceitar o presente, se você lutar contra o que é, se nós nos empenharmos a vencer aquilo que é e ir além, se nós conseguirmos superarmos isso, nós vamos criar coisas melhores. Mas se não agirmos assim, nós não vamos sair do lugar. Então, o que a gente precisa entender? Que para a maioria das pessoas, para muitos de nós, a aceitação, ela parece ser uma coisa negativa. Para muitos de nós, aceitar, por exemplo, quando eu estou falando em aceitar, eu vou trazer isso bem para nossa realidade. O que significa aceitar? Aceitar significa você estar de bem com a sua vida nesse momento. Por exemplo, você está endividado, você está acima do peso, você está sozinho, você está doente. O que você tem? Eu não sei. Mas o que cria a insatisfação? Não julgue isso, lide com isso diretamente. Isso pode parecer uma desistência. Cara, eu vou jogar a toalha. Né? Por exemplo, você está ressentido e magoado com alguém, você julgou essa pessoa. Você disse que ela estava errada e que você está certo. O que você precisa abrir mão? Você precisa abrir mão do julgamento. Ninguém está certo e ninguém está errado. Ela só disse ou ela fez alguma coisa. Ah, não, mas isso... Você está resistindo. E quem sofre com essa resistência é você. Se você está insatisfeito, quem sofre com essa insatisfação? Não é a sua condição de vida. Quem sofre com essa condição é você. Você quer sofrer? Você quer se sentir mal? Você quer ser infeliz? Cuidado com a resposta, porque muitos querem. Agora, se você não quer sofrer, qual é o passo mais simples para você parar de sofrer? Aceitar o que o outro fez. Aí você para de sofrer. Mas observe como existe uma resistência em você para fazer isso.
Não, isso não vou aceitar, não. O que essa pessoa fez, mas quem sofre com isso é você. Se você julga o outro, o castigo recai sobre você. Você também é julgado. O castigo, a sentença recai sobre você. Mas você acha que se você aceitar o que o outro fez, você está sendo passivo. Você está perdendo o jogo. Se você aceita o que o outro fez, você acha que você está sendo derrotado. Você acha que se você... Mas você está sendo derrotado quando você sofre, quando você se pune, quando você se castiga. Agora, o que acontece quando você está preso numa resistência? Pode ser um ressentimento, uma mágoa, uma insatisfação. Isso corrói, isso suga a sua energia. E existem dois tipos de energia na nossa vida: a energia mental ou a energia espiritual. Esses dois tipos de energia. E você não pode ter os dois tipos de energia fluindo em você ao mesmo tempo. Então, a energia espiritual, ela vem do espírito, ela vem do seu eu verdadeiro, ela vem da centelha divina, é a luz. Quando Jesus diz, é a luz do mundo, você é a luz do mundo, isso significa você é uma energia espiritual. E o que é a mesa? Quando ele diz, ninguém acende uma lamparina e coloca debaixo da mesa. A mesa é a energia mental. Quando você está preso na energia mental, você age com essa energia mental. Agora, eu te pergunto, o que é mais poderoso? A energia mental ou a energia espiritual? Então, a mente, ela não quer ceder. Então, sempre que você pensa no princípio de aceitação, você pensa assim, pô, mas se eu aceitar o que essa pessoa fez, eu estou entregando os pontos, eu estou jogando a toalha, eu estou sendo passivo, eu não estou reagindo. Mas por que você precisa reagir ao que o outro diz? Por quê? É o outro que diz isso. Ah, mas o outro me traiu. Não, ninguém te traiu. Você traiu o seu próprio... Ou melhor, quem te traiu foi o seu próprio julgamento. Preste bem atenção com essa história de trair, tá? Eu também já fui traído. Pelo quê? Pelo meu julgamento. Então, olha aqui, ó. Aqui está você, tá? E aqui está o outro. Pronto. Então, o outro, ele pede dinheiro emprestado para você. Cara, você tem toda a liberdade do mundo para dizer não. Mas você confia na outra pessoa. E aí você diz sim. Ou você tem algum interesse nessa pessoa, e aí você diz sim. Mas sempre é você. E aí, a outra pessoa, ela passa uma conversa em você, você cai na conversa, mas você cai na conversa porque tem algum interesse seu nisso. E aí você confia na outra pessoa. Agora, a outra pessoa não te devolve o dinheiro. Você fica brabo com a outra pessoa, você diz que a outra pessoa te enganou, mas quem se enganou foi você. Por quê? Porque você confiou na outra pessoa. Você julgou a outra pessoa e diz, eu vou confiar nela. E aí você se enganou em relação à tua confiança. É tudo sempre assim. Agora, quando você diz que a outra pessoa te enganou, você nunca vai aprender isso. E você sempre vai ser enganado por um próximo elemento. Então, a aceitação, ela pode parecer uma desistência, ela pode parecer uma passividade, ela pode parecer uma incapacidade ou uma falta de vontade de se reerguer dos tropeços. Só que a verdadeira atenção não é nada disso.
ela é algo completamente diferente. Nós já começamos a entender o que é a verdadeira aceitação, mas na semana que vem nós vamos mergulhar profundamente, nós vamos trabalhar 5 pontos que vão criar uma clareza muito, uma clareza total sobre o que nós estamos vendo. E na próxima aula, e na sequência próxima, nós vamos entender mais a fundo ainda o que fazer para aceitar. Porque preste atenção, uma coisa muito importante que você precisa entender de uma vez por todas, tá? A mente, ela vai dizer o seguinte: me dê um passo a passo para chegar até a aceitação. Mas a mente que pede o passo a passo para chegar até a aceitação é a resistência, que é o oposto à aceitação. A aceitação é você se libertar da mente. Não existe passo a passo que a mente pode usar para se libertar dela mesma. A aceitação, ela é um estado de consciência que está para além da mente. Ele só pode nascer de uma compreensão que vai ser um estalo de libertação da mente. Tânia Camieli, como viver sem julgar? Simplesmente não julgue. Né? Simplesmente não julgue. Não há por que julgar. Não julgue. Olhe para a coisa, a mente vai dizer isso é ruim. Aí você olha de novo, você contempla essa coisa sem pensamento. É difícil você dizer para a mente que é julgamento. O que a mente faz? Preste bem atenção. O que é essa atividade mental que é a voz na sua cabeça? Ela é comparação. Você fica comparando. Pode observar, um dos principais, talvez 30% de toda a atividade mental é comparação. Você se compara com outras pessoas, você compara o momento presente com o futuro, você compara o seu momento com o momento de... É comparação. A comparação, ela inevitavelmente cria um julgamento. O julgamento, ele cria uma sentença. E aí você começa a lidar com essa sentença. Se essa sentença é ruim, você começa a procurar culpados, você começa a punir pessoas, você começa a criar pequenas estratégias de vingança. Repetindo, a atividade mental, que é o falso eu, que literalmente é o capeta, é a serpente tagarela, ela compara, ela julga, ela sentencia. A sentença é um rótulo. É bom, é ruim, é justo, é injusto. Esse rótulo, essa sentença, ela requer uma punição ou uma absolvição. Então, se é uma coisa ruim, você pune, você procura um culpado, você deseja o mal para esse culpado, você passa tramando pequenas vinganças que você nunca executa, mas você fica falando mentalmente, e você se ocupa o tempo inteiro com isso. Comece a observar isso. Isso é viver preso no falso eu. Agora, baseado no que a mente compara, baseado no que a mente julga, baseado no seu condicionamento. Vocês estão entendendo? Ó, o Alexandre diz, tão simples de entender, mas complicado de aplicar. Porque que a mente entende
E isso que eu estou tentando insistir, e nós vamos resolver isso basicamente num curso em um estado de presença, onde nós não vamos falar tanto sobre o que é o estado de presença, mas nós vamos experimentar o estado de presença. Então, nós vamos vivenciar o estado de presença, por isso que tem todos esses cursos introdutórios, que não são introdutórios, eles também são consequência, tá? Eu chamo isso são princípios de causalidade recíproca. Por quê? Porque ao mesmo tempo que eles são causa, eles também são efeito. Por exemplo, a aceitação. A aceitação, ela nasce do estado de presença, mas ela também cria o estado de presença. Então, o que acontece? Nós vamos presenciar isso, mas é difícil você aplicar o que nós estamos entendendo com a mente. Você não vai conseguir aplicar o que nós estamos vendo com a mente. Então, a compreensão mental, ela é só mais um conceito. E é só mais um julgamento. O julgamento cara, eu até entendo, mas eu julgo isso de difícil aplicação. Isso é a mente. Então, quando você julga que isso é de difícil aplicação, a mente cumpriu sua função. Por quê? Porque agora você para de querer aplicar, porque você já concluiu, você já comparou, você já julgou e você já sentenciou. Agora você só vai mais lidar com a sentença. É difícil. Ó, a Fabiana, mas o condicionamento sempre prevalece, tá? Pense o seguinte, o condicionamento, ele prevalece enquanto você permitir que ele prevaleça. Agora, se você... deixa isso para a próxima aula. Na próxima aula, nós vamos entender isso melhor. Tá bom? E aí, o que você achou dessa nossa primeira aula? Você gostou? Achou a aula profunda, reveladora, impactante? Escreva aqui nos comentários o que você achou para que eu possa entender o que você está achando desse conteúdo. E é isso que os alunos do Clube dos 5% recebem toda segunda-feira, esses ciclos de estudos completos. E você está tendo a oportunidade de participar de um deles, da aula 1 até a aula 5. É um ciclo de estudos, um curso completo. E agora, no Clube dos 5%, estamos trabalhando profundamente um curso nas 7 leis universais para realizar sonhos. Esse curso está demais. E no final desse curso, ao assistir às 5 aulas, você terá a oportunidade de se tornar membro do Clube dos 5% por 1 ano e vir com a gente em todos esses estudos que transformam a vida de milhares de membros do clube. E não se esqueça, essa aula vai ficar disponível somente por 24 horas. Amanhã, de manhã, às 8 horas, essa aula sairá do ar e aí nós vamos liberar o link da aula 2. Então, programe-se e não se distraia. Deixe um like aqui abaixo na aula se você gostou e o seu comentário. E convide pelo menos 5 pessoas que você ama para assistir esse curso. É só clicar no botão compartilhar aqui abaixo. E na descrição abaixo da aula também tem o resumo completo desta aula com atividades. Então, baixe e faça essas atividades práticas. Não se distraia. Hoje foi só a primeira aula, tá bom? Tamo juntos. Até amanhã.